Olá, eu sou Amarildo, sou advogado da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Vamos, brevemente, tratar dos aspectos básicos da propriedade intelectual, dando um enfoque para o direito autoral. Propriedade intelectual nasce da criação intelectual e gera determinados direitos. Esses direitos incidem sobre as criações estéticas e as utilitárias. Consideram-se as estéticas as obras de literatura, de arte, de ciência. É o romance, poesia, escultura, pintura. As utilitárias, por sua vez, são aquelas de satisfação de interesses materiais do homem na vida diária, com objetivos práticos, de uso econômico, uso doméstico. É o micro-ondas, o celular e outros tantos inventos. Dessa diferenciação entre estética e utilitárias, surgem dois segmentos, dois sistemas jurídicos especiais. É o direito de autor e o direito de propriedade industrial. Direito autoral e propriedade industrial são espécies do mesmo gênero, a propriedade intelectual, cada qual com as suas especificações e regras próprias. Ambos preservam o interesse do criador e inventor entre as relações que envolvem a sua obra-invenção, seja na defesa de interesses pessoais, morais, seja nos pecuniários, patrimoniais. Muito bem, façamos uma menção histórica à Convenção de Berna, que é de 1886. É o mais antigo tratado internacional em vigor e aplicado, e é onde foram fixadas diretrizes do direito do autor, por isso a sua importância. Pela sua amplitude e constante atualidade, é um modelo que tem servido de base para as legislações sobre direitos autorais em vários países do mundo, inclusive o Brasil. E falando do Brasil, mais próximo de nós, regulando o direito autoral, nós temos a Lei 9.610, que é de 98. O seu objetivo é proteger o autor e a sua criação, a paternidade e a integridade da obra por ele criada. E, de outro lado, a fruição dos proventos econômicos advindos da utilização da obra. A proteção se dá sobre dois aspectos, direitos morais e patrimoniais. Quais são esses direitos morais e patrimoniais? Os direitos morais são os indisponíveis, intransferíveis, irrenunciáveis. E são eles: reivindicar a autoria da obra, ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado como sendo do autor, conservar a obra inédita, assegurar a integridade da obra, modificar a sua obra, retirar de circulação ou suspender a utilização, sem implicar em afronta à sua reputação ou imagem, e também ter acesso a exemplar único. Por sua vez, os direitos patrimoniais baseiam-se nos atributos exclusivos do criador intelectual de utilizar, fruir, gozar e dispor de sua obra, como autorizar a sua utilização. São direitos de natureza pecuniária, resultantes da exploração econômica da obra. O que é protegido pelos direitos autorais, então? São as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte tangível, palpável ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Então são os livros, músicas, projetos arquitetônicos, pinturas, esculturas, conferências, filme, fotografia, desenho, pintura, adaptações e traduções de obras, programas de computador. Para obter a proteção, a obra deverá ter originalidade, achar-se no período de proteção fixado por lei, pertencer ao domínio das letras, das ciências ou das artes. Então, quem pode ser autor de obra intelectual? Somente a pessoa física, o ser humano. Ele somente pode criar uma obra intelectual e ser autor. Isso envolve direitos morais. A pessoa jurídica, por sua vez,
pode ser titular de direitos de autor. Estamos falando agora de direitos patrimoniais. Será que é possível utilizar alguma obra sem cometer uma ilegalidade? A utilização da obra intelectual depende da autorização prévia e expressa do autor. A utilização por quaisquer modalidades, tais como reprodução parcial ou integral, uma edição, uma adaptação a arranjo musical, tradução, distribuição, inclusão em base de dados, utilização mediante representação, execução musical, radiodifusão, sonorização ambiental, emprego em alto-falantes, etc. Só é possível utilizar a obra intelectual de alguém se tiver autorização. E quando não for pedida autorização? A prática que é condenável, que é proibida, consiste na utilização não autorizada de obra intelectual e tem sanções, tanto na esfera civil quanto penal, sendo uma independente da outra, mas podem ser cumulativas. Vejamos então na esfera civil. Pode ocorrer a apreensão das cópias ou a suspensão da divulgação e a indenização de natureza patrimonial e moral. Pode ser solidários no crime da contrafação o que vender, aquele que ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar de modo direto ou indireto. Aquele também que transmite ou retransmite por qualquer meio uma obra, pode-lhe ser aplicado multas diárias. Quem na utilização por qualquer meio deixar de indicar o nome do autor responde por danos morais e está obrigado a divulgar pelos meios determinados na lei o nome do autor. A execução pública sem autorização sujeita o responsável ao pagamento de multa de 20 vezes o valor que deveria ser pago originariamente. Na esfera penal, tem-se detenção ou reclusão mais multa mais destruição da produção ou reprodução criminosa. No caput, na cabeça do artigo, está a conduta condenável, que é violar o direito do autor, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Deve ser lembrado que nem se está falando na prática de reprodução de material, pois se houver reprodução de material com intuito de lucro, a pena aumenta para a reclusão. Fica fechado, de 2 a 4 anos e multa. E será que é possível, então, utilizar alguma obra sem cometer uma ilegalidade? Sim, as obras caídas em domínio público. São obras cujo prazo de proteção tenham expirado. O prazo de proteção perdura por 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor, obedecida a ordem sucessória da lei civil. Também as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores e ainda a de autor desconhecido. Não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução na imprensa diária de notícias ou artigo informativo, já publicado em diários com menção ao nome do autor, se forem assinados, e da publicação onde foram transcritos. Também em diários ou discursos pronunciados em reuniões públicas, de retrato feito sob encomenda e quando a reprodução for feita pelo próprio proprietário que fez a encomenda. A reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito de lucro. E a citação em livros, revistas, etc., de passagem de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Isto, nós estamos falando do plágio, que é uma figura bastante conhecida, inclusive no meio acadêmico. E o que é o plágio? É o ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza, texto, música, fotografia, obra audiovisual, etc., contendo partes de uma obra que pertençam a outra pessoa sem colocar os créditos para o autor original. No ato do plágio,
o plagiador apropria-se indevidamente da obra intelectual de outra pessoa, assumindo a autoria da mesma. A origem etimológica da palavra ilustra o conceito que ela carrega. Ela vem do grego através do latim plagios, que significa trapaceiro, oblíquo. Também é possível o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, proibida sua publicação sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou. Utilização de obras literárias, artísticas, fonogramas, transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização. Ou seja, é a loja onde se vende toca-CDs e coloca-se um CDzinho para ouvir a música para que satisfaça o cliente. Portanto, a propriedade intelectual é a área do direito que visa garantir a propriedade sobre o direito do autor de criações resultantes do espírito humano.